Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, seguindo aquela numeração nossa característica, edição número 205, sempre trazendo a boa informação. Eu lembro para as pessoas que estão chegando agora, não só essa entrevista, mas como as 204 anteriores, estão no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. E essa, claro, além desse horário que vocês estão acompanhando agora, em horários diversos também na grade de programação. E trazendo sempre a boa informação, nós vamos falar um pouco de odontologia. Puxa vida, é um tema, né, delicado, a pandemia ainda mais, né? Trazemos sempre vários odontólogos aqui. Nosso convidado de hoje, doutor Paulo Barreto. Seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14, doutor Paulo. Olá, Guilherme, muito obrigado aí por essa grandiosa oportunidade de estar falando um pouco aí da nossa área. Exatamente, e tão jovem ainda, né, doutor Paulo? Vamos falar um pouquinho a respeito de carreira. A gente sempre tem essa curiosidade. O que te levou à odontologia? Já tem odontólogos na família? Foi por sua conta mesmo? Mata um pouquinho da curiosidade aqui do assinante canal 14. Foi por minha conta e risco, amor mesmo pela profissão. Né? E é sempre aquela vontade de querer estar sempre cuidando do próximo, né? Tratando a dor do próximo. Então, isso aí foi o principal motivo que me levou a essa área. Eu gosto muito, tive uma boa formação, né? Então, assim, eu tenho verdadeira paixão pela profissão. Então foi vocação mesmo. Foi vocação ninguém chegou, Paulo, você podia seguir essa profissão, não. Ninguém te sugeriu nada, nem nada diferente. E se sugerisse alguma coisa diferente também, eu acho que você não mudaria, não. Não, eu com certeza não. Mas tive bons padrinhos durante o meu curso. Sim. O que ainda fez crescer ainda mais, né? Esse é meu amor pela profissão. Porque a gente sempre fala, né? Quando a gente tem mestres que são bons, são parceiros, acaba se tornando amigos também. Eu acho que alavanca, né? Se a vontade é grande, ela cresce mais ainda. Com certeza. Né? E foi na Univangélica? Foi na Univangélica que ontem ela fez 50 anos. 50 anos, né? Está aí fazendo. É uma faculdade fantástica, ótimos professores, né? E eu fui muito feliz lá na Univangélica. Fiz bons amigos, aprendi muito. Sim. Então, maravilhoso. Recomendo, assina embaixo e recomenda? Assina embaixo. Eu falo porque tem muito jovem que está vendo aí e está em dúvida, né? Sempre fiquei. E aquela dúvida natural que surge, né? No seu caso não teve muito. Mas para quem está assistindo, compensa? Compensa. Eu assino embaixo, recomendo. É uma das melhores faculdades do país hoje. É referência, né? Justamente. Tem ótimos professores, um corpo clínico maravilhoso. Equipamento uma estrutura também, né? maravilhosa. Né? Então, recomendo e assino embaixo mesmo para quem pensa em fazer odonto. Tá vendo? Jovem ainda e recomendando. Isso aqui é bacana. Doutor Paulo Barreto, vamos falar aqui das suas especializações, né? DTM, que é a disfunção temporomandibular, e também dor orofacial, ou orofacial. Vamos começar então com a chamada DTM, que é a disfunção temporomandibular. O nome é um trava-língua, na verdade, mas traduz isso para o nosso entendimento. Bom, então vamos lá. DTM, disfunção temporomandibular. Nada mais é, Guilherme, do que o mau funcionamento da nossa articulação temporomandibular, a famosa ATM. A ATM é o órgão, DTM é a disfunção, é essa doença que vai acometer essa preciosa aí articulação que a gente usa ela 24 horas por dia. Até dormindo, né? Até dormindo, infelizmente, até dormindo, né? Pois é, porque muita gente relaciona algumas questões no dente, de repente mais formações, enfim. Vamos começar lá da infância. Vamos falar um pouquinho aqui de curiosidade e tirar algumas dúvidas também do assinante que vão além do próprio tema, né? O uso de chupeta, por exemplo, atrapalha a dentição, tem um limite, o amamentar, enfim, desde o início ali, é claro, tem que ter essa vigilância. Eu conheço mãe que criança está chorando, dá um melzinho,
Vamos falar um pouco dessa história lá do beabá mesmo, da criança. Olha, Guilherme, eu, particularmente falando, eu sou contra o uso dessa chupeta. Da chupeta. Dessa tradicional que a gente conhece ou de qualquer uma, né? De qualquer uma. Sim. Eu sou contra. Muitas mães vão falar, mas aí meu filho chora e eu tenho que dar chupeta para ele. Como é que eu vou fazer, né? Ela causa, aí, entre o principal fator dela, ela causa uma má formação esquelética da criança. Sim. Certo? Porque gera aquela pressão contra o céu da boca, né? O palato. E às vezes é tão sensível ainda a informação, Tão né? sensível ainda é informação. Né? Tanto que para DTM até que não tem muitas implicações, mas Sim. para uma formação esquelética defeituosa, com certeza. Entendeu? E aí uma coisa acaba levando a outra. Sim. Né? Isso aí é perceptível. Você pega um paciente, por exemplo, adolescente ou já na fase adulta, dá para perceber se teve alguma influência lá de trás do passado, de alguma ação dessa? Com certeza. É perceptível. Com certeza. Você bateu o olho assim pela experiência que você já conhece? Clinicamente, a gente consegue ver. Sim. Entendeu? E aí, quando a gente pergunta os pais, ou até mesmo o próprio paciente, Sim. ele fala, não, eu usei aí por até 4 anos, até meus 5 anos de idade. Tem o chupadedo também, né? Tem o chupadedo também, que é um hábito parafuncional. Sim. Né? Então, isso tudo acaba levando aí a um possível aparecimento de uma DTM. Sim. Então pode ter alguma relação. Sim, com toda certeza. Por isso que eu particularmente sou contra. Tenho outros colegas que não são contra. Sim. Mas eu particularmente não gosto e... Certo. E até nesse sentido também, porque tem aquela preocupação de os dentinhos estão aparecendo, começa a aparecer ali, deve se escovar, não escova, só faz a limpeza, como fazer esse manuseio para prevenir, porque é tudo uma história, né? Você na fase adulta é o quê? Acúmulo de ações erradas ou certas que você tomou. Justamente. Limpeza da dentinho das crianças ali. Limpeza. Responsabilidade dos pais. Os pais têm que fazer. Não é achar engraçadinho a criança pegar um pouco, colocar ali e brincar, criança não. até Isso é perigoso. 5 anos, ela não sabe fazer corretamente. Os pais têm que estar ensinando. Tem adulto que não sabe, né, doutor? Tem adulto que não sabe, imagina as crianças com 5 anos de idade. Sim. Então é de responsabilidade inteira dos pais. Sim. Tem que De assumir aquela obrigação e aquele horário. aquela obrigação de ensinar para que posteriormente ela possa fazer sozinha. Seja um ato repetitivo, né? Da Justamente, não tem como uma criança de 6, 8, 10 anos fazer algo que outra pessoa não ensinou ela a fazer. Sim. Né? Certo. Voltando para o nosso tema, então, manter essa curiosidade, essa informação, que eu acho que é sempre bom a gente reforçar, tem muitos pais que acompanham, acho que é importante. Vamos voltar aqui para a discussão do tempo mandibular. O que provoca, afinal? O que provoca? É o que nós chamamos de hábitos parafuncionais. Né? O que são os hábitos parafuncionais? Roer unha, o famoso bruxismo, morder tampa de caneta, mascar goma, chiclete por tempo indeterminado. Tem gente que masca chiclete 24 horas por dia. Eu conheço. Conhece? Então, esses hábitos parafuncionais acabam aí ocasionando uma sobrecarga dessa articulação. Sim. Isso aí acaba levando ao aparecimento das famosas DTMs. Para a gente ter uma percepção mais clara, tem tudo a ver com a mordida, aquela mordida correta, esse movimento correto. Até 2018, acreditava-se que DTM era uma consequência de uma oclusão errada, ou seja, aqueles pacientes que tinham dentes tortos, apinhados, ou seja, que estava faltando não correto alinhamento, seria isso, entendeu? Né? De 2018 para cá, saíram novos estudos. Puxa, é bem recente, né? Bem recente, que comprovaram que DTM, que uma má oclusão não causa DTM. Ela pode potencializar. Sim. Isso aí, Guilherme, tem sido tema assim, de bastante discussão. Por quê? Por exemplo, professores meus que estudaram DTM há um tempo atrás, eles aprenderam que DTM, uma das causas é maloclusão.
Isso aí na sua época de formação. Justamente. Foi informação que te passaram. Eu aprendi assim na faculdade, né? Então, isso aí tem sido tema de bastante discussão, mas tem trabalhos aí fantásticos que provam pra gente que não é. Outra coisa, aparelho ortodôntico. Antigamente a pessoa tinha uma DTM, chegava em vários colegas, não, vamos tratar como? Vamos colocar aparelho em você. Já chegar o diagnóstico, está pronto. É o Já. aparelho e pronto. O aparelho ortodôntico, ele não causa, ele não trata, ele não previne uma DTM. Então, por exemplo, se chega hoje, sabe? Chega lá, vamos supor que o paciente tem 15 anos de idade. Eu consulto ele e vejo que ele tem uma disfunção. Aí ele pega e me fala, doutor, mas eu quero colocar aparelho. E tem muito disso, chegar e falar que meu coleguinha está colocando porque eu não posso colocar. Tem muito. Primeira coisa que eu falo, Modismo, né? Você vai ter que fazer uma escolha. Ou trata a sua disfunção e depois coloca aparelho, ou você coloca o aparelho, depois trata a sua disfunção e talvez depois você coloque aparelho novamente. Então, tem demais isso aí. Muitos pacientes assim, muitos pacientes que vão em outros colegas. Às vezes dá um conformado, não, o doutor Paulo falou que não é isso aqui, não, mas o doutor Paulo deve estar errado, eu vou procurar um outro. Vai procurar Acontece? outro. Demais a conta. E aí vai lá, procura o outro consulta errado, coloca o aparelho, e aí, passado um tempo, ele volta no meu consultório. Aí volta lá, doutor Paulo. Volta no meu consultório. Sim. Então, é um tema assim que tem gerado bastante discussões controversas até. Porque tem aqueles que não aceitam essa nova linha. Certo. Né? E o tratamento também mudou completamente. Muda o... 2018 para cá. Muda completamente o foco. Justamente, porque antes, como acreditava-se que era por uma maloclusão, Sim. primeiro pensamento, colocar aparelho, consertar dente. Vamos alinhar isso aí. Vamos alinhar isso aí. Na verdade, não é o que vai resolver o caso do paciente. Primeiramente, tem que saber o que causou essa disfunção no paciente. O grau que é, o tipo que é, se é uma DTM articular, se é uma DTM muscular. Então, assim, é uma série de fatores. Até uma curiosidade aqui. Um amigo meu, ele tinha, se não me engano, uma má formação. Ele tinha um queixo protuberante. Ele teve que fazer uma cirurgia em relação a isso, aí mexeu esteticamente falando, com dentes. Também pode ser uma causa complicada. Como funciona esse tratamento? A cirurgia ortognática, ela é mais para uma má formação esquelética. Aí já tem a ver com ossos, com Sim, tudo isso, não é? É o que nós chamamos aí de classe 2 ou classe 3. Sim. Né? E assim, só após essa cirurgia que daí para a gente saber e reavaliar novamente como é que está a articulação desse paciente. Tem muitos pacientes que já têm uma DTM antes mesmo de fazer esse tipo de cirurgia. Mas ela em si não causa uma DTM no paciente. Sim. Entendeu? Mas ela teria que ser o primeiro passo caso vá seguir num outro tratamento. Eu particularmente recomendaria, se essa pessoa tem a intenção de fazer esse procedimento corretivo, que ele faça primeiro esse procedimento. Seria uma coisa, inclusive, estética esteticamente. também. Depois, ele procure tratamento para essa disfunção, caso ele tenha disfunção. Sim, sim. Né? Não necessariamente por conta de você ter. Justamente. Porque eu lembro que esse meu amigo, ele penou, assim, entre aspas, né? Foi um tratamento longo, foi quase cerca de 2 anos, aproximadamente. Só preparo ortodôntico com aparelho leva em média 1 ano preparando. Para só aí ele conseguir fazer essa cirurgia. Sim. Bom, e a gente está falando de cirurgia, está falando de tratamento, mas quando procurar ajuda de um profissional? Quando procurar ajuda? Quando tiver dor.
Não adianta falar quando vier aqueles sintomas, porque Eu sei. E às vezes já está complicado, né? Tem gente que é resistente à dor, o mas... que né, acontece? Eu já tive vários pacientes que foram lá no consultório não pela dor, pela vergonha. Porque um dos principais sintomas é o som articular, aquele estalo. Sim. O paciente vai abrir a boca, estala. Ele fecha a boca, estala. Ele senta com pai, mãe, esposa para poder almoçar e jantar, tá todo o tempo estalando. Então, já tive vários, falei, doutor, esse estalo me incomoda. Minha esposa briga comigo para eu poder... Incomoda até os outros, né? Justamente, entendeu? Então, assim, quando sentir primeiro incômodo, seja ele por dor ou estético, vergonha, tem que procurar tratamento. Porque como o senhor estava falando no início, uma das coisas que te levou é o quê? Amenizar a dor das pessoas. Justamente. E dor de dente, gente, ninguém merece. Justamente. E geralmente vem naquelas horas mais incômodas. Sim. E na pandemia, até saindo um pouquinho dessa questão, que é o tema principal do nosso assunto aqui. E durante a pandemia, a gente sabe que tem pessoas que têm medo de ir ao odontólogo, ao dentista, medo de motorzinho. Isso são várias entrevistas aqui, é senso comum. Eu até sinto que comigo, eu não tenho problema, eu já tenho prazer em tomar injeção. Não sei, deve ser bem maluco, mas eu não tenho esse problema, para mim é tranquilo. Mas a gente imagina que aquelas pessoas já estavam reticentes em ir buscar o tratamento, a pandemia, entre aspas, foi a desculpa adequada. Na pandemia, eu não posso. E tudo que a gente fala em relação à profissão de vocês, é que essas medidas de máscara, enfim, de higienização, vocês sempre tomaram. Então foi uma consequência natural, já era um processo ao qual vocês estavam acostumados. De repente teve que aprimorar uma coisa ou outra, mas é mais ou menos por aí. Então o medo, de repente, ele não se justifica. Olha, Guilherme, uma coisa engraçada. Como o principal fator que causa DTM é estresse e ansiedade, Agora eu imagino. nessa pandemia foi o que mais teve, minhas consultas mais do que dobraram pacientes Então foi o contrário. DTM, foi o contrário. Entendeu? O paciente que vai hoje lá, entendeu? Procurar, ele não precisa ter medo que eu vou abrir a boca dele, mexer no dente dele. Não vou. Eu não trato o dente. Eu não trato o dente. Quando chega na fase de ter que realmente olhar um dente, tratar um dente, eu faço o obturação, eu faço o encaminhamento para outro colega. Sim. Eu trato a articulação. Sei. E outro colega, naturalmente, vai tratar com todo cuidado. Com todo cuidado, entendeu? Então, assim, os casos mais do que dobraram. Sim. Porque o estresse... o que mais teve foi gente estressada e foi gente ansiosa durante essa pandemia. E tem até hoje. Sim. Né? Hoje mesmo eu atendi 3 casos. Os 3 casos relataram a mesma coisa. Então chegava lá, parecia que estava escutando a mesma história. A mesma história. Para você ter uma ideia, o ano passado eu atendi acho que umas 5 ou 6 mães. Ela falou, doutor, eu não tinha nenhum sintoma, não tinha dor, não tinha nada. Depois que meus filhos passaram a estar o tempo todo em casa, as dores começaram a aparecer. Porque os hábitos parafuncionais começam a estar presentes. São rotinas famoso diferentes. bruxismo, justamente, entendeu? Até gente que nunca tinha bruxismo pode aparecer de uma hora para outra? Assim? Sim, pode aparecer. Pode aparecer. Principal causa dele é estresse e ansiedade. O estresse e essa ansiedade leva ao aparecimento desse bruxismo. Certo? E aí, quando se fala de bruxismo, abre um leque, porque existe 2 tipos, né? E dentre um desses aí, mais 2 subtipos. Né? Então, assim, é um tema que muita gente fala, doutor, eu tenho bruxismo. Tem, mas qual bruxismo que você tem? Bruxismo noturno? Bruxismo quando você está acordado em vigília? É tônico, é fásico, não é? Então, tudo isso a gente tem que investigar para saber qual que é a causa dessa disfunção do paciente. É porque você chega com a palavra pronta, lá, bruxismo, e acha que... E acha que é uma coisa só, entendeu? E não é. Sim. E questões relacionadas ao sono também. Pode atrapalhar? Com toda o sono certeza. irregular, a apneia, tem alguma coisa a ver? Sim. O sono é um ciclo. Por exemplo, se eu tenho uma noite péssima de sono, no outro dia eu tenho o dia inteiro péssimo, ou seja, eu tenho dores,
O estresse vem Se também. eu tenho um dia todo com dores, eu tenho uma noite péssima de sono. E aquilo leva a um ciclo vicioso do paciente. Entendeu? A apneia é um ponto-chave. Muitos pacientes que têm disfunção também têm apneia do sono. Entendeu? Eu já tive. Já teve, então. É desesperador. Que aí é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque dependendo do tipo e do grau que esse paciente tem essa disfunção, a gente vai ter que lançar mão de algumas formas de tratamento, como as placas oclusais. Sim. Né? E essas placas, para quem tem apneia, pode ser prejudicial a ponto de levar o paciente a ter que usar aquele famoso CPAP. Não sei se você conhece, CPAP é um aparelho, é uma máscara que ele dorme, que fica o tempo todo ventilando para poder manter sempre aberta a via aérea. Sim. Puxa vida, vai além do que a gente imaginava. Em relação a tratamentos, quais são os tratamentos disponíveis? Mudou muita coisa em relação da sua época de formação, em relação a hoje? É claro que a evolução é toda constante, as discussões, a gente acabou de falar aqui em relação a conceitos. Então, tem muita coisa mudando em relação ao tratamento também? Sim. Igual eu te falei, antes, como tinha aquela crença que era uma maloclusão, primeira forma de tratamento. Vamos corrigir dente, alinhar dente e vamos colocar uma plaquinha de bruxismo. Uma plaquinha mole que o pessoal usa de silicone. Resolveu o caso do paciente? Não resolveu. Muito pelo contrário. Tem paciente, por exemplo, uma escala de 0 a 10 de piora. Naquela época estava em escala 2, 3. Hoje chega para mim com escala 8, 9. Tratamento hoje para disfunção. É igual eu te falei. Primeira coisa, nós temos que saber se é uma DTM articular, que aí pega a articulação, propriamente dita, ou se é uma disfunção muscular, que aí pega os músculos da face. Já está falando em músculo, disfunção muscular, existem exercícios que podem ajudar? Existem sim, mas antes deles, a gente tem que fazer uma avaliação para ver se tem pontos gatilho de dor, para ver como que está o disco articular, entendeu? Porque se tem um disco deslocado, dependendo desse grau, se ele fizer um exercício de forma incorreta, de forma errada, ele pode deslocar ainda mais esse disco articular. Sim. Então, o tratamento vai desde medicamentos, injeções intra-articulares, infiltrações intra-articulares, né, artrocentese, que é a lavagem dessa articulação, agulhamento a seco, que é para a parte muscular, né, e último caso, cirurgia. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre tenta tratar da forma mais simples para o mais conservador primeiro. Entendeu? Para o mais complicado. Eu já vi cena de colega meu que o queixo simplesmente saiu do lugar. Por que isso acontece? Então, quando o queixo cai... É o popular queixo caído. Isso. Quando esse queixo cai, é porque quando a gente abre a boca, tem um osso que ele vai limitar a nossa abertura. Sim. Alguns pacientes têm o que nós chamamos de hipermobilidade de ATM. Ou seja, ele abre a boca mais do que ele deveria abrir. Entendeu? Claro, e aí passa dessa eminência óssea e aí fica travado. Né? E quando isso acontece, tem que procurar um profissional que saiba fazer essa manobra para a gente destravar o queixo do paciente. Aí vem cenas da infância. Caiu, aí o outro colega fala, é só dar um murro no queixo. Só dar um murro que volta. Aí que vai voltar. Aí vai dar um murro e vai quebrar tudo, aí volta realmente, volta mesmo. Não. Tem casos. Tem casos de paciente que tem essa hipermobilidade. Assim como tem também paciente que tem a hipomobilidade. Sim. Que tem a abertura bucal reduzida. E aí também tem tratamento para chegar ali naquele limite que é aceitável? O que é uma abertura bucal aceitável? A gente considera normal entre 45 e 55 milímetros de abertura bucal normal.
Até 40, a gente ainda considera aceitável. Ou seja, 4 centímetros. 4 milímetros. Ah. Abaixo de 40 milímetros, a gente considera já que tem alguma coisa interferindo nessa abertura. Sim. Né? Que aí pode ter presente aí uma DTM, uma disfunção temporomandibular. Então, assim, sinais aparecem. Sinais aparecem, sinais e sintomas aparecem. Guilherme, o que é que falta hoje? Falta o paciente ter conhecimento dessa área. Porque o que acontece muito, doutor, é o seguinte, é o tal do doutor Google, já chega o diagnóstico, não, doutor Paulo, eu já sei o que tem, é isso aqui, então o senhor trata disso como se fosse simples assim, Sim. né? O que é que falta hoje? Falta esse paciente ter conhecimento do que é uma DTM, Sim. de como que ela aparece, quais são os sinais e sintomas, e principalmente ter o conhecimento de quem trata. Saber qual que é a porta de entrada correta. Justamente. Né? Muita gente sabe que tem, mas não sabe quem trata. Vou te dar um exemplo. Tem aqui em Anápolis 3 colegas otorrinos que eles me mandam muito paciente. Por quê? O paciente pensa que ele tem uma dor de ouvido. Vai lá no colega otorrino, faz todos os exames. Depois faz uma limpeza de faz ouvido. Uma limpeza, você não tem nada otológico. Você não tem nada otorrino. Você tem uma disfunção de ATM. Sim. E aí fala, você tem que procurar um especialista. Mas aonde que esse paciente vai procurar? Quem que ele vai procurar? Então, falta esse tipo de informação. Falta esse tipo de informação. Falta conhecimento tanto do que é uma disfunção, quanto de quem trata, aonde que ele vai tratar essa disfunção. A quem procurar, né? Justamente. E, bom, o senhor estava falando aí da questão do otorrino. Cada vez mais a gente vê que é importante, no âmbito da saúde, equipes multidisciplinares. Né? Interlocução entre diversas áreas. Isso acontece especialmente entre odontólogos e os médicos? Tem acontecido agora com mais frequência, né? Mas antes não. Não era tão comum assim? Não, por exemplo, eu tenho aí parcerias aqui com 3 otorrinos, né? Que a gente faz um trabalho fantástico aqui em Anápolis. Né, aquela via de mão dupla. Sim, o paciente sim. chega para mim e eu vejo que não é um DTM, que é a parte otológica, eu mostro para ele. Sim. Entendeu? O que mais precisa ter é mão dupla entre nós, colegas dentistas. Sim. Muitas das vezes, os colegas dentistas ficam com medo de encaminhar o paciente para outro colega que trata DTM, com medo dele ficar com esse paciente dele. O paciente é meu agora. Não é o meu caso, eu não trato dente. Sim. Eu não trato dente. Eu trato DTM. Quando chega na parte de reabilitação de paciente, eu encaminho para quem trata. Outra coisa que falta, os colegas dentistas, principalmente os clínicos gerais, saberem identificar quando o seu paciente tem um sinal, sintoma de disfunção de ATM. Saber orientar o paciente. Sim. Não é apenas falar, nossa, você tem um estalo quando você abre e fecha a boca. Não, tem que saber orientar o paciente. Falar, ó, você tem isso aqui, pode ser uma DTM articular, pode ser uma DTM muscular, pode ser algo mais grave. E saber encaminhar, direcionar esse paciente. O paciente gosta disso, Guilherme. Não, eu diria até, claro, em relação aos dentistas, muitos podem identificar até câncer. Justamente. Câncer de boca em estágio inicial que pode até salvar a vida da pessoa. É muito comum, né, de acontecer. É muito comum, sim. Na Uni Evangélica aqui mesmo, tem uma cadeira lá fantástica disso aí. Né, cujo eu até fiz parte quando eu estava na faculdade. Né? Então lá eles oferecem esse serviço para o paciente. Entendeu? Então lá a gente já viu muitos pacientes serem diagnosticados lá, encaminhados para tratamento, e depois eles conseguem ter uma vida. Sim. E se não for saída lá, provavelmente. Se não for saída lá, infelizmente talvez teria morrido, ou, né, teria passado por outras situações. Sim. Uma outra questão que a gente coloca aqui, esses tratamentos eles são definitivos ou o paciente precisa passar por um profissional sempre, ter aquele acompanhamento constante? Então, DTM não tem cura. Por quê? O principal fator causador dela é estresse e ansiedade em grande parte dos casos. Então, uma vez instalado uma DTM, dependendo do grau
que foi instalado, esse paciente vai ter que sempre estar passando por um acompanhamento. Por exemplo, paciente que tem uma osteoartrose de ATM, ele tem que estar sempre passando por um acompanhamento para a gente estar sempre controlando e vendo essa osteoartrose dele. Se ela está controlada, se ela está aumentada. Então, dependendo do caso do paciente, do tipo de disfunção que ele tem nessa ATM dele, ele vai ter sempre que estar passando aí pelos acompanhamentos. O tratamento, geralmente, é em torno de 1 ano. 1 ano. Isso com quantas sessões por mês ou por semana? Quanto Então, seria? vai... Ou depende de cada? Depende de cada tipo de paciente, de cada disfunção. Tem vários pacientes que a gente consegue, com 30 dias, 40 dias, devolver para ele uma qualidade de vida. Sim. Né? Tem outros não, tem outros que é mais longo esse processo. A gente tem que acompanhar ele por um período de tempo maior. Né? Então, tudo vai depender do tipo de disfunção que ele tem e o grau que ele encontra. O senhor estava falando a questão aí de repente, ter que conviver com aquilo a vida toda. Citou o estresse como um dos fatores também. E muitas vezes eu cito cadeira de cabeleireiro, ou de barbeiro, ou de odontólogo, parece também meio psicólogo. E geralmente os dentistas, não é o caso do senhor aqui, quando a gente não pode responder, que está com a boca aberta, geralmente é a hora que eles perguntam, eles vão ficar... Mas tem muito dessa questão psicológica também, de conhecer as pessoas, tentar entender a rotina do dia a dia, para ver se, de repente, diminuindo o estresse ajuda também no tratamento. Sim, essa interlocução, esse trocar, não vou dizer intimidade, mas trocar experiências de como é o dia a dia da pessoa. Sim, com toda certeza. Fundamental, ouvir o paciente. Sim. O paciente, quando ele te procura, ele quer ser ouvido. Ele quer ir lá e te falar. E às vezes até espontaneamente, nem pergunta, ele já pensa a falar. Justamente, e espontaneamente. Então, primeira coisa, tem que ouvir o paciente. Tem um colega meu aqui em Anápolis, ele fala, Paulo, eu só atendo 6 pessoas por dia. Ele é ortopedista. Porque as minhas consultas é 1 hora, 1h30. Eu quero ouvir o paciente. Sim. Eu quero saber o que ele tem para me falar. No meu caso é a mesma coisa. Eu quero ouvir o paciente. Eu quero saber como que era a vida dele antes de ele chegar no meu consultório. O que ele faz, o que ele fazia. Hábitos, rotinas. Como que essa dor surgiu. O que ele faz para ela melhorar. Hábitos alimentares, até colocar hábitos alimentares. Influenciam muito. Fumo. O que ele faz para essa dor piorar. Entendeu? Então eu quero ouvir o meu paciente. Porque ali, grande parte do que eu preciso saber dele já é naquele momento que nós estamos conversando. Já dá para perceber. Já dá para perceber. Então, eu acho a parte mais importante da minha consulta é ouvir o paciente. É meio psicólogo mesmo. É meio psicólogo, é um mix. Sem dúvida nenhuma. Vai até uma curiosidade, que eu trabalho com comunicação e eu falo muito. Sim. O dia todo. Vamos falar de pessoas que conversam muito e têm muita mobilidade o tempo todo, sejam locutores, animadores, cantores. Pode levar, eventualmente, com esse movimentar muito a disfunção também? Não, o hábito a gente chama de o hábito funcional da ATM, não. Sim. Né? Ela foi feita para isso. Sim. Para a gente então falar, falar à vontade, pra gente falar, mastigar, bocejar, sim. Certo? Então, o hábito funcional não leva a uma DTM. Agora, uma DTM leva a uma paralisação do hábito funcional. Pensa você com uma dor articular nesse momento falando comigo. Vai ficar falando sozinho. Como que seria? Entendeu? Pensa você com a dor muscular nesse momento falando comigo. Então, ela, em vários casos, chega a ser incapacitante para o paciente. Para o próprio exercício da profissão. Justamente. Em relação à dor, porque toda qualquer doença, disfunção, todo mundo relaciona a dor. Doeu, tem alguma coisa errada.
Ela pode se manifestar de forma silenciosa também? Ou Sim. não? Ou sempre a dor vem acompanhada? Não. Por exemplo, quando a gente pega um paciente, igual hoje mesmo eu atendi um paciente que tem um deslocamento de disco, já que a gente chama de sem redução, ou seja, tem uma luxação desse disco articular. E aí eu perguntei para ele, você já teve alguma coisa em sua TM? Já teve dor, já sentiu? Não, doutor, nunca tive nada. Agora que eu percebi que eu não estou conseguindo abrir minha boca igual eu abri antes. E aí, por sorte, ele já tinha ido em outro colega médico, já tinha feito exames de imagem lá e trouxe para eu ver. Então já veio acompanhado. Já veio acompanhado. E ele já tem uma disfunção, certo? Já tem um deslocamento desse disco que a gente considera como o último estágio desse deslocamento. Entendeu? Abrindo mais um parênteses, mensura assim, estágios, quantos seriam? 2 estágios. Quando se fala de parte articular, a gente chama de deslocamento com redução, que é o quê? É quando tem aqueles estalos, tem um som articular. O paciente vai abrir a boca, ele estala, ele fecha a boca, estala, tem um som articular. Estou com vontade de abrir a boca. Entendeu? Então, nesse caso, a gente considera como deslocamento do disco articular com redução. Sim. Ou seja, o disco deslocou, saiu dessa posição dele de origem, mas quando o paciente abre a boca e ele fecha a boca, ele consegue reposicionar esse disco, certo? E aí, logo após, ele solta de novo. Sim, ele volta, vem de forma espontânea, mas depois... Isso, entendeu? E o deslocamento sem redução, que é o quê? É quando esse disco deslocou completamente. E aí já não consegue mais reposicionar esse disco aonde ele realmente deveria estar. E aí chega-se ao ponto da cirurgia, porque o senhor falou primeiro em tratamentos conservadores. Sim. Né? Mas o extremo é a cirurgia. Quando ela acontece? De que forma ela é feita? A cirurgia acontece, por exemplo, paciente que tem uma osteoartrose, TM, a gente trata com viscosuplementação e o paciente não tem nenhuma melhora do quadro clínico dele de dor. Por quê? O principal objetivo nosso é o quê? Retirar a dor do paciente. Sim. Retirar a dor do paciente. Então, quando a gente tenta todos esses métodos e a gente não consegue remover a dor por completo do paciente, então a gente lança a mão desses procedimentos cirúrgicos. E aí tem 2, tem um minimamente invasivo, que é a artrocentese, lavagem da articulação, e artroscopia. Né? Porque quando a gente fala de artroscopia, todo mundo só lembra de joelho. Então Sim. tem para esse procedimento mesmo? Parecido. Sim. Ele é parecido. Então, assim, mas são casos extremos. São casos extremos. 99% dos casos a gente consegue devolver uma qualidade de vida para o paciente com métodos menos invasivos. Método conservador. Justamente. O senhor citou, eu não vou me lembrar o nome, mas terminava com artrose. Osteoartrose de ATM. Porque a gente sempre relaciona artrose com pessoas de mais idade. Sim. Sim. Em relação à dor orofacial, o DTM, ele pode acontecer com crianças também ou é muito raro? Eu tenho paciente com 14 anos que tem osteoartrose de ATM nas 2 ATM. 14 anos? Paciente com 14 Esse foi o mais jovem que o senhor já viu? O paciente mais jovem que eu tenho até hoje com osteoartrose. Sim. O normal seria Com o quê? 14 anos. Quando a gente fala de osteoartrose é uma doença que teoricamente deveria aparecer em pacientes com mais idade. Sim, como a artrose normal que a gente conhece. Só porque quando eu tenho um disco deslocado completamente, luxado, sim, certo? E quando o paciente abre a boca e fecha a boca fica osso com osso, e aí então a gente tem grande chance de aparecimento dessa osteoartrose. Então, muitos pacientes, por exemplo, igual esse paciente meu mesmo de 14 anos que tem osteoartrose, com certeza ele já tem um disco deslocado há um certo tempo, certo? Que não percebeu ou por falta de conhecimento, sim, não procurou antes uma ajuda. É porque todo mundo imagina muito jovem. Justamente, não entendeu? Não tem nada, né? E aí, então, apareceu essa osteoartrose. Tem pacientes com 30 anos com osteoartrose, com 50 anos.
com 80 anos. Então, assim, não escolhe idade. Não escolhe sexo, cor, raça. Faixa econômica. Por isso que é muito importante ficar atento aos sinais, aos sintomas e procurar um tratamento. Porque, por exemplo, quando chegam com 14 anos com osteoartrose, qual que é a perspectiva para essa ATM desse paciente? Responda. Está com 14 anos. Início de vida. Muito início, né? Muito Cirurgia, tem como naquele momento? Não tem. Então tem que controlar. E aí a gente sempre preservando ela. Verificando se estabilizou, se não estabilizou, se futuramente vai ter ou não que passar por um procedimento cirúrgico. Então, assim, a perspectiva não é boa. Né? Não é boa para quem já tem mais idade, imagina para quem tem menos. Menos idade, né? De ter que conviver com isso. E a interlocução, porque de repente está conversando com a criança, mas interlocução e participação da família também, quando é o caso mais jovens, é fundamental? É fundamental. É fundamental. Fundamental os pais atentarem, principalmente se esse paciente jovem, criança, é uma criança muito ansiosa. É uma criança, mais agora que a gente falou, justamente nessa pandemia, é muito estressada. Se tem algum hábito parafuncional. O senhor está falando de hábito, mudança de hábito também pode indicar alguma coisa? De repente tem aquela rotina e não segue mais aquela rotina. Com toda certeza. Pode ser um com toda certeza. Para os pais ficarem atentos? Nessa pandemia agora, ela foi campeã disso aí. Por exemplo, as crianças tinham aquele hábito, aquela rotina de ir para a escola, fisicamente, de estar lá com os amigos. Ficaram todas em casas, aulas remotas. Sim. Muda completamente o ciclo social dessa criança. Aí estressa a mãe, do pai, Estressa, das pessoas convivendo. Estressa a criança, o pai e a mãe. Né? Então, assim, os pais têm responsabilidade de olhar esse paciente, essa criança, os filhos, observar se é uma criança estressada, se é uma criança ansiosa, se ela range os dentes à noite enquanto dorme. Observar o sono desse paciente. Se é um sono bom, se é um sono ruim. Se essa criança dorme bem ou não. Às vezes se dorme demais, dorme de menos. Se dorme tem a constância, né? Eu atendi o paciente mais jovem meu até hoje, foi 4 anos de idade. 4 anos? Que eu atendi. A mãe chegou e falou assim, olha, doutor, meu filho range tantos dentes, mas tantos dentes, que do outro quarto a gente consegue escutar. E ela me falou. Aí eu perguntei para ela, como que é o sono dele? Aí ela falou assim, ele dorme tarde, acorda tarde, e é uma criança muito agitada. É quase aquele modelo 12x12, né? Fica 12 Justamente, horas acordado, 12 horas dormindo. Aí eu falei, ó, não vou passar nenhum medicamento, nenhum tratamento pro seu filho. Você vai me fazer o seguinte, mudar o ciclo de sono do seu filho. Ele vai, entre 9 e 10 horas da noite, você vai pôr no quarto para ele poder dormir. Ou seja, estabelecer limites, né? Limites, um quarto escuro, sem luz, sem som. Celular. Sem longe. celular, sem nada. Deixa o seu filho dormir. Porque a gente está falando de 4 anos, mas 4 anos hoje eles estão ligados também. São ligados. Se ele acordar 6 horas da manhã, era só aquilo que ele tinha para dormir. Se ele acordar 5 horas da manhã, era só aquilo que ele tinha para dormir. Ele vai, levanta, faz as atividades que ele tem que fazer, almoça, dá uma carga nele de sono nesse paciente à tarde, põe ele para dormir 1 horinha, 2 horinhas, deixa ele seguir a vida dele normal. Quando for à noite, entre 9 e 10 da noite, novamente, por 14 dias. E depois, aí com 20 dias, ela veio no consultório. Ela falou, olha, doutor, melhorou 85%. Por quê? A gente tirou dele o principal fator causador, o estresse. Era uma criança que estava
o tempo todo estressada. Passava o dia todo agitado e a noite toda também agitada. E vou até colocar um outro ponto aqui, que a gente viu muito na pandemia, de muita gente, normalmente já apegado no celular, atividades lúdicas, de brincar, de, enfim, ralar, cair no chão, aquelas brincadeiras de criança mesmo foram ficando de lado. Podem ser importantes também, sem dúvida nenhuma, para desestressar, ajudar. Porque joguinhos ali o tempo todo estressa, né? Você fica naquela tensão. Justamente. Você agora falou uma coisa que, por exemplo, DTM, muitos casos tem a ver com a avaliação postural do paciente. Eu vou até corrigir a minha aqui. Por exemplo, empresta aqui o seu celular. Opa. Você acha que ele foi feito para a gente olhar ele assim ou assim? Tem que ser assim. Entendeu? Quantas pessoas olham o celular assim? E os que curvam, e a gente imagina, uma pressão dessa não é nada, mas ela é terrível, né? Justamente, entendeu? Nós temos aqui um grupo de músculos que se comunicam. Se eu tenho estresse em um músculo, consequentemente eu tenho em outros músculos também. Principalmente região cervical, região da face. E pode evoluir e de repente migrar? Sim, eu tenho pacientes que têm dores cervicais causadas por uma disfunção muscular de ATM. Sim. Entendeu? Então, a avaliação postural do paciente, ela é muito importante para a gente saber a origem daquela dor do paciente. Sim. E hoje o que mais tem é jovem, adultos que só ficam assim. Sim. E detona. E é uma coisa difícil de corrigir. Hábito não é uma coisa fácil de ser mudada. Às vezes a gente é pego fazendo aquela situação que às vezes a gente está sem perceber. Não é nada fácil. Bom, o tempo passa rápido, a gente está batendo papo aqui, caberia para mais uma entrevista, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho que perguntar para o doutor Paulo Barreto, se ficou alguma coisa para trás, alguma recomendação que a gente possa fazer ou que você possa, de repente, dar para quem está acompanhando. Olha, você que tem algum sinal ou sintoma, procure um especialista. Não deixa agravar a sua situação. Em muitos casos, ela vem de forma silenciosa. Em outros, não. Em outros, tem sinais e sintomas aparentes. Então, procure sempre um especialista. Nós estamos aí, portas abertas. Não, só pode falar de, enfim, onde conta o Dr. Paulo Barreto, redes sociais, enfim. Você pode me encontrar no meu Instagram, Dr. Paulo Barreto, na clínica Alto Astral, e vou ter o maior prazer em atendê-los. Recomendação, menos estresse e menos ansiedade. É a minha maior recomendação. Sim. Foi um prazer conversar com o senhor. Acho que é um assunto importante que a gente traz, mais um entre os vários que estão aqui. E é claro, acho que vai ser a primeira de algumas entrevistas. Sim, com certeza. Novidade, só para ter certeza, o José Val vai agendar e a gente vai estar aqui à disposição para falar a respeito disso. Foi um prazer conhecê-lo e fica a recomendação aí. A clínica Alto Astral. Clínica Alto Astral. Está aberta ali na Manuel da Badia. Na Manuel da Badia. Onde era o antigo Plameg, não é isso? Sim. O antigo prédio lá do Plameg, né? Do Plameg. Ali é bem fácil localização, perto do Hospital Evangélico, né? Liga lá, marca sua consulta. Preços acessíveis. Preços acessíveis, tratamentos acessíveis, sim. Tá? Não é nada monstruoso quando fala, nossa, isso deve ser caro demais da conta. Sim. Não, preços acessíveis. O importante é tratar o paciente. Tratar a sua dor, a dor do paciente. Tá certo, doutor Paulo. Prazer conhecê-lo. Prazer todo meu. Aqui. Tá coisa boa. Muito obrigado pela grandiosa oportunidade. Tá certo. Como eu disse, né, a gente, muitas vezes a pessoa liga, tá pegando ali no meio da entrevista, no final da entrevista. Ela é repetida por diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET. Se nem assim você conseguir acompanhar a entrevista, tem nosso canal no YouTube. Programa Alto Astral 14, com essa, já são 205 entrevistas, mais de 4 anos de programa no ar. É a primeira vez aqui do Dr. Paulo, mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de várias. A gente agradece mais uma vez a sua presença, agradecemos também os nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação de qualidade para vocês. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos,
Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet de Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, e Dr. Shop. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.